Fala galera, tudo certo? Tudo bem com vocês aí? Estamos mais para um vídeo do nosso canal Viva Jesus! E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, um assunto que é muito falado no meio evangélico, mas a gente vai entender esse assunto de uma forma um pouco diferente e entender melhor como as coisas do céu são, né? Eu falei certo? Eu tô nervoso. Saúde! Eu sou uma pessoa que gosta de procurar muitos vídeos de física, por mais que eu não curta muito, tipo, cálculos de física, assim, né? Sou mais da matemática. Um dia eu tava vendo sobre a quarta dimensão, né? O 4D. E eu tava vendo a explicação lá de um cara muito conceituado na física e ele explicou de uma forma bem interessante. Aí passou uns dias, uns bons dias. E num desses momentos eu tava no culto e uma palavra, e o pastor falou uma frase que me veio essa frase na cabeça e virou, ficou encacotando na minha cabeça. E para a explicação eu lembrei desse vídeo. Olha que coisa interessante, né? Uma explicação de um vídeo sobre a quarta dimensão me fez eu saber de algumas coisas a respeito da Bíblia. Mas a gente vai falar sobre a quarta dimensão aqui? Não, nós não vamos falar sobre a quarta dimensão, mas vamos utilizar o exemplo que foi falado nesse vídeo para entender melhor como as coisas de Deus são. O que eu vou falar aqui, né? Você deve estar se perguntando, né? O que falar? O Thiago tá falando com a dimensão, papapá, pipipi, papapó, né? Papai, pipipi, papapó e pupubu, né? Mas nada a ver. O que eu vou falar, assim? Em João 3,16, muito conhecido, vai dizer o seguinte: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Como assim, Thiago? A gente vê, tá, Jesus morreu por nós, mas pare e pense, o que a morte de um homem tem a ver contigo? O que a morte de um homem tem a ver com os teus atos, um homem de 2000 anos atrás? O que isso faz sentido? O que isso tem a ver contigo? Né? É a mesma coisa, tipo assim, morreu um japonês hoje e foi por tua culpa. E tu vai dizer, o que esse japonês tem a ver comigo, né? Parece que não tem ligação, mas hoje a gente vai mostrar que realmente existe ligação e que realmente essa morte não foi simplesmente uma morte aqui na Terra. Como assim? Vamos imaginar que existe um mundo. Este mundo, ele é em duas dimensões, aí que entra as dimensões, né? Então, é um mundo que há duas dimensões, né? Nós vivemos num mundo em três dimensões, que é largura, comprimento e altura. Mas nós estamos só no mundo de duas dimensões, que tem comprimento e largura, tá? Esse mundo tá representado neste quadro aqui, certo? Então, o que acontece? Este mundo aqui, ele é um mundo sem forma e vazio, certo? Um mundo sem forma e vazio. Então, Deus, no mundo sem forma e vazio, começou a desenhar certas coisas no mundo, né? Olha só o nosso mundo 2D. Pá! Deus desenhou um retângulo no nosso mundo 2D, né? Deus desenhou, deu um retoque no retângulo, né? Deus desenhou várias coisas, desenhou um quadrado, né? Nesse mundo 2D desenhou círculos, né? Desenhou várias figuras nesse mundo 2D. E o mundo 2D começou a tomar forma. E Deus viu que isso era bom, né? Pô, legal isso aqui que eu desenhei. Só que o que acontece? Aconteceu o seguinte: um triângulo que era para cuidar do mundo, certo? Junto com outro triângulo que era para cuidar do mundo, desobedeceram a ordem do Deus Criador. E isso resultou em pecado para a humanidade, né? E a humanidade se afastou-se de Deus. O que acontece? Deus, ele não está no mundo 2D. Deus está criando o mundo, só que ele não está preso nesse mundo, ele está fora. Né? Eu estou fora. Para eu desenhar neste mundo 2D, eu tive que ir no 3D. E o que acontece? As pessoas daqui de dentro desse mundo não conhecem a terceira dimensão, porque elas estão presas dentro dessa segunda. Elas não conhecem a altura que sai daqui. Elas estão presas nesse mundo. Então, Jesus veio ao mundo para resgatar essas pessoas. Veio aqui, pá! Veio resgatar as pessoas. Só que o que acontece? Jesus, assim como Deus, é uma pessoa que está no 3D. Está na terceira dimensão. Jesus, ele está acima da segunda dimensão. Então, o que acontece? Jesus, ele veio na Terra representado esse cubo. Só que o que acontece? As pessoas daqui possuem um entendimento da terceira dimensão? Não possuem. Alguns sabem que existe um Deus nessa terceira dimensão, que mandava sinais, chegava assim, ó, aqui o bolinha tá apresentando tal coisa, ó, toma tal coisa.
Pá! Daí a bolha ficava, nossa, surgiu esse risco do nada, quem trouxe? Aí sabiam que era Deus que trouxe, mas o que acontece? Chegou Jesus aqui. Só que quando as pessoas chegaram, viram Jesus, não sabiam que Jesus era um cubo, mas viam Jesus como o quê? Como um quadrado. Voilá! Esse era o entendimento das pessoas sobre Jesus aqui na Terra. Eles olhavam, pô, que quadrado é esse? Mas Jesus não era um quadrado. Jesus era um cubo, porque ele entrou no mundo 2D. E a única parte dele que podia entrar nesse mundo 2D era esse quadrado aqui, mas na verdade Jesus era um cubo. Só que o que acontece? Jesus ele começou a falar de um mundo que não é esse 2D. Começou a falar de um mundo que era o 3D. E as pessoas começaram a ficar perguntando, mas o que é isso? Não conseguiam compreender essa terceira dimensão, essa realidade que Jesus estava falando. Poucas pessoas compreendiam que foram seus discípulos e depois continuaram a obra. Beleza. Só que o que acontece? Jesus morreu pelos nossos pecados. Não era simplesmente um quadrado que ia morrer pelos nossos pecados. Não era uma bolinha que deveria morrer pelos nossos pecados. Seria alguém da terceira dimensão que ia morrer pelos nossos pecados. Quando nós pensamos Jesus simplesmente como uma pessoa, simplesmente como um quadrado que morreu por nós, a gente só está pensando aqui, ó, pá, morreu. É isso que morreu, mas na verdade não foi um quadrado que morreu por nós. Foi um cubo que morreu por nós. Foi um Deus que morreu por nós. Jesus era Deus e ele morreu pelos nossos pecados. O quadrado morreu pelos nossos pecados. E às vezes se a gente pensa só Jesus, tem uma revelação de Jesus só como um homem que veio aqui na Terra, a gente pode pensar, tá, o que esse homem tem a ver conosco? Mas na verdade, se a gente pensa Jesus como um ser divino que veio aqui na Terra, se fez um quadrado, se ficou preso no mundo 2D, mas na verdade ele vivia e a sua realidade era de uma terceira dimensão, aí sim que a gente começa a entender as coisas de Deus. E o que acontece, gente? Quando nós cremos em Jesus, quando nós sabemos que, pô, Jesus não era simplesmente um homem, mas ele estava numa terceira dimensão, Jesus estava numa realidade superior à nossa, e quando nós cremos nele, nós somos resgatados, nós somos salvos e nós nos convertemos a ele e pensamos, pô, Jesus é muito mais aquilo que existe nesse mundo. Nós começamos a ter uma nova mentalidade. E que mentalidade é essa? Digamos que a nossa vida é representada por um triângulo. E quando nós conhecemos a Cristo, conhecemos a realidade que é Cristo, começamos a viver Jesus, a nossa mentalidade deve sair do plano para viver algo sobrenatural que Deus tem para nós. Esse é o nosso chamado. Nós estamos presos num mundo hoje que nós podemos chamar que é esse mundo plano. Mas a nossa mentalidade, a nossa vida, ela tem que sair desse plano e viver no 3D. Então, vivemos no mundo 2D, mas devemos ter um pensamento no mundo 3D. Esse é o nosso chamado. E o que acontece muitas vezes? Às vezes a gente está muito fixada só no plano. E fala, Deus me ajuda naquilo, Deus me quer isso. E o que a gente pensa? A gente quer que Deus fique olhando para nós e fala, tu quer tua ajuda? Toma um risquinho. A gente só quer coisas adicionais no plano, mas a nossa mente, a nossa vida não deve ser focada no plano, mas sim fora do plano, porque quando nós sairmos do plano e estarmos com Deus, estarmos com o céu, a gente não vai estar no plano, a gente vai estar com essa pirâmide aqui, pô, no 3D, cara. E Deus está conosco, gente. E esse é o chamado que Deus tem para nós, para sair do plano, para viver o real, para viver o novo que Deus tem para nós. E o que acontece? Por mais que a gente viva no plano como um corpo no plano, mas quando a nossa mentalidade está fora do plano, Deus está acima de nós, cuidando de nós. O que está acontecendo aqui? Deus, ele não está no plano. A gente vai pedir, Senhor, me dá uma revelação, me dá alguma coisa. A gente quer que Deus chegue aqui e se revele para nós. Não, mas muitas vezes Deus está aqui, ó. Nós estamos aqui e Deus está acima de nós. Deus está conosco. Por muitas vezes que a gente não vai ver Ele, Deus vai estar conosco. E o que é nosso chamado é sair do pensamento do plano e viver a realidade e viver os pensamentos que Deus tem para nós, que é uma realidade, uma mentalidade em 3D. Então que a gente venha viver a verdade que é Cristo, que não é algo superficial, não é algo do plano, não é simplesmente buscar coisinhas, desenhinhos aqui na nossa vida, mas buscar algo que vá além da nossa vida, que vai ser quando nós estivermos com Cristo, para sair desse plano. Então, gente, não se esqueçam,
Nesse mundo 2D, tem um pensamento do céu, tem um pensamento 3D. E nunca se esqueçam, viva a verdade, viva Jesus.